Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Na Pegada do Agro. E hoje a gente fala de tecnologia e também soluções para gerenciamento de combustíveis. Isso a gente está falando de empresas, falando de indústrias e também de agronegócio. Comigo, Carlos Barros da Gatua, e hoje a gente recebe também o Nelson Margarido, que é da Corte RFID. Ele é o diretor da empresa e vem falar para a gente dessas soluções que a gente tanto precisa, né, Carlos? Bem-vindo, Carlos. Boa tarde, muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui novamente. Obrigado, Nelson, pela sua presença. Acho que a gente tem muito que conversar aqui, porque é um tema muito, muito sério para toda empresa. Ô Nelson, a gente quer soluções. Quando a gente fala de gerenciamento de combustíveis, a gente pensa logo, talvez, nas percas, na economia, no desvio de combustível, né? O que a tecnologia pode fazer para a gente? O que a Corte pode fazer para a gente? Boa tarde, Juliana. Boa tarde, Carlos. Na verdade, eu vou chamar ele de Bill. Para mim, ele sempre foi o Bill. Eu conheço ele desde molequinho e sempre foi o Bill. Então, daqui para frente vai ser Bill. Então, bora, Bill. Vai ser Bill. Bill. Bora, Bill. Bora, Bill. Como é a brincadeira? Só voltando um pouco, a Corte é uma empresa que tem 30 anos nessa área de tecnologia em geral, de desenho de hardware, software, para diversas aplicações no agronegócio. E mais recentemente nós estamos focados apenas em controle de combustível, controle de abastecimentos no geral. O que a gente faz no nosso dia a dia é tentar trazer cada vez mais produtos, mais tecnologias para esse segmento, para fazer com que esse controle seja cada dia mais simples, que as restrições impostas pelo agronegócio, pela produção de commodities no geral, que sejam menos importantes para o controle de abastecimento. Uma coisa importante de pensar quando você fala de controle de combustível é que o combustível ele não é um negócio do cliente. O negócio do cliente é produzir cana e açúcar, o negócio do cliente é produzir soja, o negócio do cliente é fazer minério, o negócio do cliente não é gerenciar combustível. Combustível é um peso que ele tem que carregar para conseguir ter a operação dele funcionando. E que custa, né? E que custa muito caro. Certo. Então, hoje, já que falamos em custo, podemos quase que afirmar com certeza que combustível está entre os maiores custos. Normalmente de toda está entre os 3 principais custos de qualquer operação em larga escala, principalmente, e commodity é o principal consumidor de óleo diesel, principalmente, né? Sim. E está entre os 3 maiores custos. Normalmente está matéria-prima, a própria matéria-prima, o trabalhista e aí já é o combustível. Tá. Então, sendo dessa forma, né, qualquer percentual que a gente consiga reduzir nesse custo, que é tão alto, sim, pode significar uma economia monstruosa para toda empresa. Especificamente no mercado, por exemplo, de usina de canas, uma usina média consome na ordem de 1 milhão de litros de óleo por mês, com custo, um volume muito grande, né? Assim, no atacado de R$4,5, R$5 o litro. Esse é o tamanho do problema que nós estamos falando, e que é um problema contínuo, é um problema que não tem como descartar. Você tem que fazer uma operação de combustível, uma manutenção de medições, de controle de combustível, porque senão vira uma sangria no seu negócio. Esse é um dos pontos que você levou a sua empresa a focar nesse tipo de produto? Na verdade, o que levou a gente a focar é um contexto de coisas que veio acontecendo nos últimos 20 anos, principalmente nos últimos 20 anos. A gente sempre trabalhou muito próximo ao agronegócio. Isso foi uma escolha consciente da minha empresa lá nos anos 90, ainda quando você era bem pequenininha. Então. E de que o mercado estava favorecendo tudo que era comoditizado, tudo que era eletrônica comoditizada, estava indo para as mãos da China, estava indo para o Oriente. Então, entrar num segmento que seria facilmente transformado num segmento de mercado não era bom para a gente. Nós éramos uma empresa muito pequena, falamos, não, vamos pegar um segmento que é especialmente difícil. E aí a gente se aproximou do agro, porque tecnologia no agro é especialmente difícil. O mercado do agro ele é muito exigente. E isso nos distanciava estrategicamente de uma interferência maior de produtos importados. Tá? Esse foi o primeiro passo. O combustível, propriamente, ele vem de uma outra questão. Se você olhar nos anos 80, por exemplo, toda a mão de obra dentro de uma produção agrícola era paga com dinheiro, em espécie. As pessoas não estavam no sistema bancário. Então,
quando eu e o Bill éramos pequenos, né, Bill? Toda semana você tinha uma notícia na televisão de que um gerente financeiro de uma indústria tal foi roubado na porta do banco carregando não sei quantos mil cruzeiros na época. Porque era preciso pagar as pessoas em dinheiro, em espécie. Nos anos 90, isso vai passar para o sistema bancário mais tradicional, vai entrar os cheques. E aí as pessoas eram pagas com cheque. Essa mesma notícia que estava falando do gerente financeiro que foi roubado na porta do banco, começa a falar das pessoas que são roubadas na porta do banco quando ela vai trocar o cheque. E aí já era anos 90, 80, 90, a inflação vinha muito rápido, a pessoa pegava o cheque, ela corria a receber. E trocar pelo dinheiro, senão porque ela precisava do né? dinheiro, porque no dia seguinte ela não comprava a mesma coisa. E aí essa notícia da TV passa para outro campo. Tá? Mais para frente, as pessoas entram mais no sistema bancário, acaba a inflação, mas ainda tem isso, os pagamentos são feitos por via de uma mídia de papel e ainda acontecem esses eventos até o ponto que nós estamos hoje. O ponto que a gente tem hoje, todo mundo está inserido no sistema bancário. Ou ele tem uma conta salário, ou ele tem uma conta de banco eletrônico, então não existe mais dinheiro no negócio. Se você entrar numa grande empresa e conseguir ter acesso ao cofre, você vai ter um dinheirinho para comprar café. Não tem dinheiro nas empresas. O dinheiro das empresas é tudo plástico, né? Ele não é um dinheiro portável. Sim. Aí você olha e qualquer instituição, qualquer pessoa, todo mundo está sujeito a ser atacado por algum aproveitador que quer tomar alguma coisa de você. Sim. Não tem como a gente se livrar disso. Isso é uma realidade da sociedade que a gente vive e é assim o tempo todo. E as empresas grandes, que são muito complexas, que têm muita gente, muitos pontos frágeis, elas sempre são um fornecedor desse tipo de coisas desviadas de lá de dentro que vão se transformar num dinheirinho extra para algumas pessoas. Aonde entra o combustível. Então, tudo que você tem no agronegócio, ele é potencialmente foco de um desvio, de um furto, e existe um mercado para comprar. Tá? Mas é diferente você tratar, por exemplo, herbicidas, inseticidas, que são coisas muito caras, Sim. mas com volumes muito pequenos. E você tratar combustível, que é volume muito grande, e que tem um mercado muito grande de comprador. Então o combustível... É uma necessidade, né? Ele é uma necessidade de todo mundo. O combustível, no caso em que não existe mais dinheiro de papel rodando nos negócios, o combustível nesses negócios passa a ser literal e figurativamente dinheiro líquido. Olha. Porque você consegue arrancar o combustível lá dentro e facilmente vender ele. Tem mercado para comprar. Quem é que paga essa conta no final? Quem paga na conta é o produtor. Quem comprou o diesel é quem vai pagar a conta. E hoje, muita gente faz isso de forma... Ele contabiliza as perdas no processo e prevê a margem dele, conhecendo que tem perdas. Então, hoje, todo mundo lida com a perda, todo mundo sabe que isso acontece no dia a dia e simplesmente isso é contabilizado. Enquanto ele estiver dentro do controle, dentro de uma contabilidade favorável, ele vai sendo tocado, as pessoas fingem que não veem e os outros fingem que não fazem. Mas, a partir do momento que ele começa a afetar as contas, as pessoas são obrigadas a ir atrás e saber o que precisa ser feito para melhorar esse processo e ter um controle melhor desse ativo, que é um ativo que tem uma demanda muito alta, números muito grandes e que um pouquinho que você tira faz diferença no caixa no final do mês. Imagina o final de um ano, né? Sim, para essas empresas, diferença. Tanto para as empresas que fornecem combustível, tanto para quem compra lá no final. Para todo mundo é um mau negócio. Para todo mundo é um mau negócio. Porque o combustível também, quando ele é vendido, quando ele é desviado, existem as formas tradicionais de você fazer desvio de combustível, mas a forma, por incrível que pareça, a forma menos comum é você tirar um tambor de combustível. Mas ela existe. Tá? E esse combustível, quando ele chega na ponta, ele já está muito contaminado, ele tem terra, etc. Então, o cliente desse combustível também está disposto a correr o risco. Ele também pode ser vítima do próprio combustível que ele está comprando. Sim. Tá? Sim. Não é uma coisa assim impraticável. Pode ter tudo dentro, Também pode, pra poder na dar verdade. volume, no caso. É uma prática comum, existe muito, é difícil de controlar. Uhum. E
você tem que criar mecanismos que impeçam as pessoas de fazer isso no primeiro momento. Porque depois que já saiu, que você não consegue mais medir, o que você não mede, você não contabiliza. Depois que você não consegue mais medir, já foi. Não tem como você voltar atrás. Carlos, o que nesse caso aqui, seria mais fácil rastrear? Mas o rastrear hoje já é pouco, né? Eu acho que rastrear é complicado. Porque se você opta pelo rastreio, você está assumindo uma situação que já ocorreu. Já houve o desvio, o roubo. Talvez o roubo seja um termo muito pesado, mas é real. Para esse caso é real. Então você já está assumindo que já ocorreu. Uhum. Eu acho que realmente o caminho é tentar a prevenção, tentar evitar, né? Tentar fazer com que não ocorra esse roubo. Sim. E eu tenho uma curiosidade, porque quando a gente fala em combustível, eu que trabalhei muitos anos, né, em empresas de agronegócio, eu sei que você tem duas possibilidades de abastecimento. Você tem no posto, na bomba do posto, e essas empresas, a esmagadora maioria, tem um posto próprio, interno, né? Então você tem que fazer o controle do abastecimento no próprio posto, na bomba. Sim. E você tem a figura que o pessoal chama de comboio, que é aquele caminhão de combustível que vai para o campo, para abastecer no campo. Então você tem o abastecimento na bomba do posto e você tem o abastecimento no comboio no campo. Quem faz uso do comboio mais são as usinas, né? Usinas. Todo agronegócio. Todo agronegócio. Toda vez que você tem uma máquina que é grande e lenta o suficiente, você abastece ela no lugar. Não compensa ela rodar para encher e voltar. Então, por exemplo, construção civil. Você está fazendo um prédio dentro da cidade, ele abastece no posto. Mas se ele está fazendo uma rodovia, que ele está a 30 km de qualquer pessoa, ele tem que abastecer com comboio. E ele está a 30 quilômetros hoje, amanhã vai estar 40. Ele vai estar um pouco mais longe, exatamente. Então não para, né? Todo mundo que tem uma máquina grande, e suficientemente grande e lenta, não tem saída, ele tem que abastecer ela no lugar. E aí então vem a minha pergunta. Eu queria que você nos explicasse como que é a proposta do sistema que vocês desenvolveram para controlar o abastecimento no posto e para controlar o abastecimento no campo, no comboio. Sim. Como que funciona isso, Nelson? A gente tem... a Corte gosta de oferecer soluções bastante flexíveis. A tecnologia permite isso. A tecnologia permite que você tenha diversos tipos de soluções para o mesmo problema. Sim. E você não precisa lançar mão de soluções extremamente sofisticadas para problemas que são aparentemente muito simples. Então, vamos, assim, para pôr em perspectiva, vamos fazer o seguinte. Juliana, faz um buraco na parede para mim. Você pode sair daqui, voltar daqui a 2 minutos, com uma marreta de 9 quilos, uma talhadeira, com as suas unhas perfeitamente esmaltadas, virar para mim e falar assim, e aí, chefe, onde vai ser o buraco? Uhum. Eu falei ali, Juliana, você vai lá e mete a marreta. Sim. Ou você vai e volta depois dos mesmos 5 minutos, com uma furadeira, uma broca, e fala, e aí, chefe, onde é que vai ser o furo? E eu falo, é ali, Juliana. Qual que é a diferença nesses dois casos? Os dois usaram tecnologia. Nem a marreta, nem a furadeira existiam na natureza. Os dois precisaram de um invento tecnológico para poder existir. Sim. A marreta e a talhadeira é um invento perfeitamente bom. As estátuas de Michelangelo foram feitas com madeira e cinzel, com marreta e cinzel. É um invento perfeitamente bom. O que vai acontecer com ela? Ela vai demorar muito mais, vai fazer um buraco muito mais imperfeito, vai gastar muito mais energia, um esforço mas muito vai maior. Conseguir fazer o buraco. Vai estragar as unhas, vai estragar as unhas perfeitamente unhas. esmaltadas. Se ela, por outro lado, se ela vem com a furadeira, ela vai fazer um furo mais perfeito, mais rápido, mais limpo, e talvez nem tenha nenhum tipo de problema com as unhas. Mas quando você usa a marreta, você só precisa usar a marreta. Você não tem uma curva de aprendizado para aprender a usar a marreta. Mas quando você usa a furadeira, você tem que saber se é 110 ou 220. Você já tocou fogo em produtos 110 que você ligou no 220? Sempre também Todo mundo tacou fogo num produto que ligou na tensão errada. As mulheres são os secadores de cabelo. Você tem que saber... Explodem todos. Você tem que saber a bitola da broca que você vai usar, o tipo de broca que você vai usar, se você vai usar o martelo ou não. O mandril, como é que você aperta o mandril? Você tem uma curva de aprendizado para usar essa tecnologia. E olha que nós estamos falando de tecnologias consolidadas, não estamos falando de
novas tecnologias e nem coisas que estão muito distantes do mercado. São coisas que já estão aí, né? Mas percebe que como para você usar tecnologia, ela demanda que você tenha conhecimento, que você seja imerso na tecnologia, ela não acontece por si. Aí vai, voltando para esse tempo que está falando. Então, o que eu ofereço para um posto? Qual é o problema do posto? O problema do posto ele roda 24 horas por dia, ele tem câmera, ele tem gente tomando conta, ele fica próximo de um escritório, ele fica próximo de uma sede. É uma situação, você pode fazer uma automação muito mais simples num caso desse, porque a chance das coisas ocorrerem numa situação dessa é muito menor. É verdade. Volta para o comboio. O comboio sai da unidade que ele está trabalhando, da planta, e vai abastecer máquinas que estão a quilômetros de distância. É de noite? Se for à noite, ele pode parar em qualquer lugar, desligar as luzes e ele está invisível. Ele faz o que ele quer. Tá? Não é só de dia. Tem terceiros para ele abastecer? Se tem terceiro para ele abastecer, ele pode fazer conluio com os terceiros e ganhar um dinheirinho, e é uma operação ordinária. Ninguém vê, porque é esperado que ele abasteça os terceiros. Então o que ele faz? Ele brinca com os números. Ele põe 100 litros na sua máquina, 150 na máquina dela e troca. Falou que foi 150 para você, 100 litros para ela. É só número, é só papel. Aí você precisa de um nível de controle muito melhor. Aí você precisa garantir que a máquina esteja próxima, garantir que o bico entrou na boca do tanque, fazer as medições, pôr posição GPS e às vezes até envolver o operador da máquina para que ele seja legalmente responsabilizado por estar em conluio com a pessoa que fez o desvio. Como é que é a fiscalização disso? Hoje, vamos pôr assim, hoje o cenário que nós temos é que a grande maioria das empresas não faz nenhum tipo de automação nisso. A automação disso é papel. Uhum. Papel também é tecnologia, ele funciona muito bem, mas papel tem vários problemas. E um deles é ser fraudável. Papel é muito facilmente fraudável. Eles vão apertando os controles, tentando usar papel. Então ele faz o seguinte, por exemplo, ele faz todo o apontamento no papel, que ele diz que máquina que foi, onde ela estava, quantos litros foram, quem era o operador, e às vezes ele faz o operador assinar. Parece que funcionou bem. Isso volta para algum lugar, alguém vai ter que entrar no sistema com esses dados e transformar isso num dado digitalizado. O que acontece na prática? A assinatura não vale absolutamente nada. Porque ninguém vai contratar um grafologista para saber se aquela assinatura foi fraudada. Se é real. E o cara chega na máquina para abastecer, cadê o Zé? Ah, o Zé está tomando café. Ele vai abastecer a máquina. Ele não vai correr atrás do Zé para pegar a assinatura dele, ele faz um rabisco qualquer ali e vai embora. Vamos agilizar, né? Vamos agilizar. E olha, tem que considerar também, 99% das pessoas que trabalham com isso são pessoas honestas, que estão fazendo seu trabalho honestamente. Tem uma banana podre ali no caixa, é uma banana podre, mas a grande maioria é gente honesta que está fazendo seu trabalho direitinho. Então, esses controles de papel são muito fragilizados. Aí você vai para a próxima etapa, que é pôr um controle já digital. Por quê? Porque você garante que todo o sistema está fechado até que você tenha uma autorização para abrir, que é uma autorização digital. Você identifica quem é a máquina que vai receber, você identifica quem é a pessoa que está fazendo o abastecimento, a hora, a data, o GPS, e aí você libera o abastecimento. E isso pode ser tão mais profundo quanto maior for o seu problema. Então, se você entende que o seu problema é leve, você pode fazer a identificação da máquina apenas com uma etiqueta, apenas com um chaveiro. Se você entende que o seu problema é mais grave, você tem que obrigatoriamente pôr um tag na boca do tanque e garantir que o bico de abastecimento só libera o combustível quando o tag e o bico estejam juntos. E aí você põe uma antena no bico, um tag na boca do tanque, e quando eles estão juntos, libera. Separou, eles cortam. Dessa forma ele está sempre fechado e nunca sai combustível, a não ser que tenha um tag para ele fazer isso. Você tem um problema ainda maior. As máquinas passam a noite no campo e você não sabe o que está acontecendo. As pessoas podem estar indo à noite, abrindo a boca do tanque e sugando o combustível lá dentro, que é muito comum. Sim, tá? sim. Aí você tem que ir para um bocal, que é um dispositivo mais complexo, que você rosqueia na boca do tanque e impede que você coloque uma mangueira lá dentro para você sugar o combustível para fora. Então, os níveis de solução vão depender muito da dor do cliente.
Vem cá, quem de vocês sabe me responder mais ou menos uma média de volume, de valores do consumo de combustível dentro do agronegócio? Só uma média, assim, não dá para falar um número preciso, mas só para você ter uma ideia, só para a gente Juliana, entender esse mercado aí do desvio, né? Eu vou usar como parâmetro empresas onde eu trabalhei, né? Você pega empresas de médio para grande porte, por exemplo, é da ordem que o Nelson citou. Quer dizer, você tem um consumo de diesel, vamos falar só de diesel, tá? Embora a empresa use outros gasolina, use etanol. Vamos falar diesel, que é o grosso. Passa de 1 milhão de litros mês. Mas assim, tem empresa que passa fácil disso. Fácil. Chega a 2, 3 milhões de litros por mês, né? Se você conseguir uma política de controle, dependendo do problema que você percebe que você tem, que consiga reduzir isso em 10%, na hora que faz a conta aí. Tem uma conta mais fácil para você fazer. Commodities dificilmente tem um lucro líquido acima de 8%. Muito difícil. Esses negócios rodam milhões e milhões e trabalham com margens muito pequenas. Tá? Dos custos que vão compor esse negócio todo, então suponha que um negócio desse fatura 100 milhões ao ano. Então você vai ter aí, com raras exceções, 8% disso vai ficar no caixa. 35%, 40% vão ser impostos. Tá? Então você já foi 50 milhões com esses dois. Sobraram aí 50 milhões no seu negócio. Você vai pôr que mais de 25% a 1/3 disso é mão de obra, matéria-prima e depois já é o combustível. Então num negócio de 100 milhões, você estima que você vai gastar nesses segmentos, vai depender muito de um outro, entre 15% e 20% de todo esse negócio é gasto com combustível. Nossa, mas quando a gente pensa em quem faz a questão do desvio, talvez, para a gente olhando, tantos milhões, mas se você pensa tira 10 litros aqui, 20 ali. Sim. Quando vê, não tem fim. Na verdade, a automação fim, vai nessa linha. A automação, entende que é um assunto que é até pertinente aqui de tecnologia no agronegócio. Sim, claro. Quando a gente começou a trabalhar com esse tipo de automação, a gente tinha, estamos no interior de São Paulo, o que tem de agronegócio? Cana. Sim. Mas a usina, nos anos 90, ela era uma indústria mesmo. Ela era uma fábrica muito bem controlada, elas já tinham ERP, elas já tinham controle de tudo, já tinha muito código de barra, muito coletor de dados. A usina era uma fábrica, assim que você olhasse, você fala, nossa, eu consigo enxergar o processo dela do começo ao fim, mesmo não sendo tudo concentrado no mesmo ponto. Mas quando você saía aqui de São Paulo, nos anos 90, ia para o Centro-Oeste, você chegava num produtor de soja, a única tecnologia que ele tinha mesmo era a máquina. Ele não tinha mais nada. A gestão dele era péssima. Muitas vezes ele não tinha balança. Balança, para quem trabalha no agronegócio, balança é o caixa. Porque tudo que entra em tonelada, tudo que sai em tonelada. Sim. Se você não tem a balança, né? Você não tem o caixa. Essencial. Você está fazendo conta de padaria se você não tem a balança. Né? E era essa a realidade do Mato Grosso. Não era a realidade de São Paulo. O fato é que a tecnologia vem e ela vai empurrando, ela vai empurrando, ela vai empurrando. O cara que tinha só a máquina já começou a ter um ERP. O cara que tem um ERP, ele já foi controlando, vê que ele já vai fechando os custos dele. Ele já tem a balança, ele tem um ERP para controlar as entradas e saídas, as notas fiscais, o sistema de pagamento bancário todo controlado, ele está fechando. E aí ele começa a ir para a periferia do negócio. Na periferia do negócio, você não arranca mais 10%. É 1% aqui, é 0,5% ali, é 0,3% em outro lugar. É desses números que nós estamos falando. Porque 0,5% de 1 milhão é X mil reais. Muita coisa, né? Já é um bom dinheiro. Coisa, né? Vem cá, né? Você acha que tem solução para essa coisa do roubo de combustível, do desvio? Eu acho que existe. A solução é contenção. Você tem que evitar as oportunidades de roubo. O roubo acontece... Veja, o roubo não é quadrilha, não é organizado. O roubo é uma oportunidade. A pessoa vê uma oportunidade muito fácil de roubar e esconder os dados ali nos números.
E é muito fácil, o papel permite. Então ele tem um ativo que tem mercado, que é fácil de ser roubado, que ele tira em pequenas quantidades, ninguém nunca vai pegar ele. Sim. É muito seguro para ele. E nisso vão passando os dias, né, Carlos? Só Sim. que quando, igual eu falei, no decorrer de um ano, esse comprador final, para ele ficou muito difícil, né? Ele acaba amargando aí um prejuízo, que é um dinheiro que ele poderia investir em outra Ele vai coisa. comprometer aquela margem de até 8% que ele Sim. tem lá no final do ano. É essa margem que está saindo dele, é na ineficiência do processo dele. Aham. Mas veja que o cara que não está nesse ponto, ele ainda tem muita coisa para investir. E aí ele vai investir nisso, em média, não existe um número certo de quanto que você investindo numa automação de abastecimento, das mais simples até as mais complexas, quanto que você vai deixar de gastar? Não tem um número para te falar sobre isso, porque depende muito da circunstância que você está vivendo. Tá? O número histórico que a gente fala, de 2% a 4% é o número esperado de redução no consumo de combustível, que é um número importante para um negócio desse tamanho. Tem o cliente que deu 7%, tem o cliente que deu 15%. Olha, Tá? uma Que era diferença muito boa. bagunçado. Mas o número que você espera no geral é de 2% a 4%. É o impacto que você realmente deve ter. Pelo número total, né, do custo de combustível, Sim. é um valor, considera que seja 2%. 1% já impressiona. Já É impressiona. porque a gente está falando de combustível, né? Ah, mas 1% só, 2% só, mas a gente está falando de combustível. No geral, o payback de um sistema desse não passa de 1 ano de operação, você já pagou o que você gastou para implantar. Mas existe, voltando no exemplo da furadeira, existe um custo operacional ainda. Quando você põe um mecanismo de gerenciamento, parece até um paradoxo dizer isso, mas um mecanismo de gerenciamento precisa ser gerenciado. Sim. Ele não pode ser abandonado. Então, a gente sempre brinca que controle de combustível é uma sala com 100 portas, e que você pôs lá e pôs um cadeado em cada porta. Toda porta precisa da sua chave, ela só é aberta com autorização. O que garante que isso funciona? O que garante que isso funciona é que alguém tem que olhar os cadeados de tempos em tempos. Porque se alguém quebrar um cadeado e não acontecer nada, e ele quebrar um outro cadeado no outro dia e não acontecer nada, a próxima vez que você entrar na sala, todas as portas estão com o cadeado quebrado. Quebrado, é. Imagina de quem que vai ser a culpa? Do cadeado. Vamos dizer que o cadeado aqui não é bom, É fraco. né? E o que a Corte tem de solução para isso? Para ajudar? As soluções mais sofisticadas, então vamos falar nessa linha, vão nesse caminho de ter até o bocal na boca do tanque e você trazer esse dado com uma precisão bastante alta. Você mede volumes com precisão alta, você controla a abertura e fechamento do combustível com as autorizações necessárias e você garante a entrega do combustível no tanque, porque o bico só pode ser aberto se ele estiver dentro do tanque. Mesmo que você abra ele fora do tanque, não sai combustível, porque lá atrás está fechado. Entendi. Tá? Então esse é um nível de solução. E isso vai trazendo, mas aí junto com ele vai agregando outras soluções de GPS, coisas que despertam a atenção, abastecimentos que não poderiam ocorrer. A gente tenta sempre iniciar uma automação pelo nível mais baixo, né? Mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então a gente sempre tenta iniciar pelo nível mais baixo. Por quê? Porque tem muito pouco impacto no operacional. As pessoas não precisam aprender muita coisa para aprender a usar uma liberação de combustível. Só que tem uma coisa, né, Carlos? Quando a gente fala de soluções assim, a primeira coisa que as pessoas pensam, é muito caro. Não, não é caro. E aí, isso é um mito? Essa é uma pergunta. É caro? É um mito. É um mito. A gente faz isso há 30 anos. E uma das vantagens da tecnologia, isso tecnologia em geral não é a minha tecnologia. Tecnologias são altamente deflacionárias. Toda tecnologia, com o tempo, fica mais barato. Porque surgem outras muito rapidamente, surgem melhores tecnologias para você resolver aquilo. Então, se você pega um equipamento que nós mesmos construíamos há 20 anos atrás, ele era muito mais caro do equipamento que a gente constrói hoje. Porque vem mais tecnologias mais modernas. Antes, uma placa de CI que tinha dezenas de circuitos impressos para fazer uma operação, hoje é um chip que faz tudo. E isso também vem um pouco de uma visão míope da coisa. Porque sim. Quando a gente fala assim, mas isso é caro. Independente do valor que seja, a gente esquece de ver o que ele vai me trazer de retorno.
Sim. Quer dizer, qual é o ganho que eu vou ter? O caro é relativo. É o que eu falo, nada é tão caro quanto barato que não te atende. Com certeza, com certeza. Então, tecnologia é especialmente traiçoeiro nesse aspecto. Totalmente traiçoeiro. Especialmente traiçoeiro. Às vezes você faz um investimento, se você olhar o que você investiu, você vai ter toda a condição de dizer, nossa, é muito caro, gastei dinheiro. Mas e o que você vai ter de retorno? O que você vai recuperar? E essa recuperação, geralmente, falando em tecnologia, ela é muito rápida. Quando é feito e quando é cuidado, com o devido processo, quando você tem o cara rápida. olhando os cadeados das portas. Exatamente. É uma coisa que as pessoas têm que entender. A tecnologia, ela não funciona sozinha. A tecnologia precisa de gente. Sim. A automação funciona sozinha. E normalmente na automação, o maior problema que você tem é exatamente as pessoas. Tá? Então, você pode... E a automação normalmente é o primeiro investimento que as empresas fazem, porque ele está diretamente relacionado ao processo produtivo. Então, se eu faço uma máquina para desentortar bananas, como dizia meu pai. Se eu tiver um mercado para comprar banana, eu sei quanto custa a máquina, eu sei quanto ela produz, eu sei que a máquina se paga. Mas quando você fala de gestão, não é assim. Porque gestão raramente trabalha no processo produtivo. A gestão trabalha no custo. Sim. E o custo, ele é impactado por um monte de pequenas coisas. É por isso que a gestão, você vai lá e fornece um produto altamente tecnológico para a gestão, para uns é um resultado espetacular. Ele tira dinheiro daquilo, ele ganha dinheiro com aquilo. Para outros, ele traz mais custos. Sim. Então você imagina que você volta na máquina de desentortar bananas e alguém no sistema disse que banana é pepino. E pepino não precisa ser desentortado. Você para a produção. Entendi. Percebe como a gestão do periférico ela não é tão objetiva, não é tão concreta como a gestão dos ativos que estão diretamente relacionados ao processo produtivo? É por isso que existe um investimento muito maior nos ativos que estão relacionados ao processo produtivo e um investimento muito menor nos periféricos. Porque o periférico, o retorno do investimento é muito mais difícil de medir. E ele precisa que as pessoas estejam comprometidas com aquilo. Toda tecnologia tem que ter aderência. Sim. Se ela não adere, esquece. É melhor voltar para o papel e caneta e fazer um bom trabalho no papel e caneta. Ô Nelson, como é que funciona a implantação disso? São várias fases. Então, desde o primeiro início que você faz a venda, é feito um projeto de equipamentos, uma descrição detalhada de tudo que vai ser instalado. Num primeiro momento, uma equipe nossa vai e faz a instalação de tudo, tanto nas máquinas quanto nos pontos de abastecimento. E hoje, quase 100% dos nossos clientes usam o nosso sistema em nuvem, porque vai na mesma linha. O combustível não é o negócio do cliente, o combustível é um periférico dele. Então ele não quer administrar servidor, ele não quer ter esse trabalho de garantia de um servidor que fica 99,9% no ar. Ele quer comprar isso, ele quer isso pronto. Então aí a gente tem um servidor, que é onde você entra, que é onde você entra com as informações todas do sistema. Sim. E a qualidade do resultado que você tirar é proporcional à qualidade dos dados que você carregou o sistema, tá? E que pode ser usado pelo pessoal do operacional e que é integrável com outros sistemas. Então, você pode integrar com o SAP, com o GATEC, com os outros sistemas de ERP através de web service e ele passa esses dados para lá. O que acontece com a gente normalmente? O pessoal do operacional trabalha dentro do meu sistema, porque ele é um sistema mais direcionado, ele é mais fácil de usar. Se você entra num ERP, você tem que dar login em 20 páginas diferentes para conseguir ter acesso à informação. Sim. É normal, os ERPs são assim mesmo. Essa complexidade é inerente aos ERPs. E quando você entra no sistema nosso, ele só está olhando para um pedacinho. Então é muito mais fácil de usar. Sei. Tem que ser prático, entendeu? Né, Carlos? Tem que ser prático. E eu tenho uma curiosidade agora, Nelson. Nós já fizemos vários episódios, né, desse projeto Na Pegada do Agro. E um dos pontos que sempre o pessoal coloca, né, como uma demanda forte no agronegócio brasileiro é a questão da conectividade no campo. Sim, conectividade. Conectividade no campo. Você falou agora que a solução de vocês trabalha em nuvem e tudo mais.
Eu vinha pensando, baseado na explicação que você deu de funcionamento da solução, que talvez a questão de conectividade nem fosse um problema tão grande para vocês, porque eu pensava assim, pô, se o controle está na boca do tanque, no bico de quem vai abastecer lá, é uma comunicação direta entre dois equipamentos, por Bluetooth, por sei lá o que, em que um libera o outro. Sim. Eu não estava enxergando até então, né, a questão da necessidade de um sinal, de uma conectividade. Sim, é um problemão. Mas existe essa necessidade. E olha, se você acha que conectividade é um problema em usina, você não viu uma mineradora. Mineradora é literalmente um buraco. Literalmente um buraco. Você está bloqueado, né? Você está bloqueado e a mineradora não escolhe onde ela estará. Ela está onde está o minério. Ela pode estar em qualquer lugar. Meu tá? Deus. Normalmente em região montanhosa, que tem um relevo terrível, a mineradora está enfiada lá dentro e é literalmente um buraco que vai afundando cada vez mais. É um problemão tirar o dado lá de dentro. Então quando a gente conversa, às vezes que eu falo, olha, as pessoas, principalmente o pessoal que trabalha com TI, que não vai muito a campo, ele não tem noção do preço do byte. Parece que o byte é de graça. Então você pode ir lá e perguntar qualquer coisa, que essa informação vem de graça, aparece como obra do acaso no seu computador. Mas não é assim. No campo, cada byte tem o seu preço. É muito caro tirar o byte de uma coisa que está lá no meio do mato. Tá? É caro você trazer um byte de boa qualidade, você garantir que ele seja confiável, que ele é a informação que você precisa. Então, se você vai buscar informação no campo, foca só no que é extremamente necessário. Não fique empapelando, não fique perguntando coisas que algum analista em algum lugar, sentadinho no ar-condicionado, na frente do seu computador, fala, mas se eu soubesse mais essa informação, não faça isso. Não tem que inventar a roda, né? Não tem que inventar. Vai direto no problema. Interessante isso. Seja retilíneo. O byte que você foi buscar lá no meio do mato custa caro. É difícil, ele tem que ter qualidade, no caminho acontece um monte de coisa, você tem poeira, você tem chuva, você tem acidente de carro. O perfil, né? Você tem um usuário despreparado. O perfil dele que está lá no campo. O ambiente é hostil para a informação. Tá? Então, busque aquilo que é o necessário, aquilo que realmente vira dinheiro no caixa. A gente pode falar que isso tem que ser tratado como um serviço mais personalizado? Eles são personalizados. 100% dos meus clientes têm algum tipo de personalização. Ele é feito alguma adequação para eles no momento da instalação. Não é uma receita de bolo. Não é uma receita de bolo. Até porque o próprio cliente às vezes tem certas ilusões. Ele imagina que ele precisa de um nível e o nível está acima do que ele vai precisar de fato. Com o tempo ele percebe que ele não precisava daquilo tudo, que a solução roda bem. Normalmente, em tecnologia, com 20% do dinheiro, você faz 80% do trabalho. Olha só. E os outros 80% do dinheiro é para fazer os últimos 20% do trabalho. Então, se você conseguir chegar a 80% do seu objetivo com 20% no investimento, você já fez um bom negócio. Sim. Ele já começa a ser usado, ele começa a criar aderência. Mais para frente, você fala, não, agora eu vou arrancar esses outros 20%. Agora eu vou investir. Eu já tenho uma cultura, as pessoas já sabem que é assim, ela sabe que o sistema vai ficar em pé, ela sabe que tem alguém olhando do outro lado. Porque as pessoas vão começar a ficar relapsas, você vai começar a transportar informação que ninguém olha. No começo, todo mundo está engajado, todo mundo quer uma boa informação. Depois o tempo vai passando, ele começa a mandar qualquer coisa. Se do outro lado ninguém apitar, dizendo, olha, peraí, passou um negócio aqui que não faz sentido... Daqui a pouco ele manda qualquer besteira. Então você gastou dinheiro, você investiu tempo, você investiu recurso para receber um dado que não vale absolutamente nada. Porque é mentira, ele simplesmente não foi ver. Tá? Acontece muito isso. Desculpe te interromper. Não, orímetro. Sim. O que é um orímetro? O orímetro é um equipamento que controla as horas de motor das máquinas. Máquina agrícola não tem aquele que mede o KM, porque a máquina que interessa é quantas horas o motor funcionou, para você poder fazer as manutenções, fazer as trocas de consumíveis, você faz tudo por horas de motor. E é uma informação crítica no processo de abastecimento, porque o consumo das máquinas é medido em litros por hora, não litros por quilômetro, que nem são os carros. Então ele é crítico no processo. Mas muita gente relapsa com o orímetro.
e começa a mandar qualquer coisa. E se você for no campo, a máquina está funcionando, o cara liga a bomba do caminhão, faz um barulhão, fica o cara lá em cima e um cara no chão, aí ele grita de lá de baixo, Zé, que número que é? Aí o Zé não sabe falar, é 1.302.000 horas. Horas não vai acontecer, suponha quilômetros. Ele vai falar 1320000. Faltou um zero, você pegou um número 10 vezes menor. Sim. Pôs um zero a mais, você pegou um número 10 vezes maior. E que muda tudo, né? Que muda zero tudo. Mal posicionado, que muda tudo, né, Que Carlos? muda tudo. Se for a mais, pode Entendeu? ser até 1000 vezes. E é um mais. trato muito simples. Quando ele entra no sistema, um orímetro não pode variar mais do que 24 horas por dia. Sim. O sistema só tem que fazer isso. Sim. Indicar, sim. Olha, mas você tem uma variação maior que 24 horas. Mas hoje ele foi lá e gritou qualquer coisa. Amanhã ele grita qualquer coisa. Depois de amanhã ele grita qualquer coisa. E nunca vem uma devolutiva dizendo, gente, o que vocês estão fazendo? Ninguém está olhando. Então, depois de alguns meses, essa informação você pode descartar. Ela não serve para mais nada. Até porque, se você quiser saber os orímetros depois de 6 meses sendo relapso, você vai ter que, de máquina por máquina, coletar essa informação novamente. Para a gente matar a curiosidade de quem está ouvindo ou assistindo, quanto custa isso? Você quer saber assim o quê? Que parte do processo? Eu acho que tem a parte que precisa ser estudado, o perfil desse cliente, sim. Onde ele está atuando, se ele está com maquinário pesado, se ele está com colheita, se ele é uma indústria, como é que é feita essa leitura? A gente tem soluções, por exemplo, hoje, nós, na Corte, nós sempre investimos em tecnologias novas para fazer isso e sempre estamos de olho em tecnologias. Não precisa ser um número exato, assim, mas é um investimento. Não, mas tem coisas que são bem fáceis de dizer. Por exemplo, hoje a gente tem uma linha que trabalha fazendo a liberação por Android. Olha. Por que Android? Porque o Android é um equipamento extremamente complexo, extremamente completo para fazer um apontamento. Ele tem uma interface amigável, ele é poderoso, ele tem conectividade, ele é barato e ele é facilmente substituível. Ele é descartável, na verdade. Então, se eu tenho um equipamento usando Android na minha linha de frente, e muita gente está usando, tá? Uma das virtudes do Android é que se ele quebra, o caminhão passou por cima, você não tem que ligar para mim. Você entra na internet e compra outro. Ele está disponível. Você corre no centro de uma cidade e compra outro. Ele é mais fácil também de operar, muito mais fácil. E soluções que a gente tem. Você já instala, já reinstala, digamos assim. Não seria reinstala porque é num outro equipamento. Mas você instala e ele está funcionando de novo. Soluções que a gente tem com Android, que são soluções locadas, com leitura de tag NFC nas máquinas, com um nível de segurança médio, vão custar uma mensalidade de 500 a 600 reais por ponto de abastecimento, mais uma instalação, mais alguma coisa assim, uma taxa de adesão, que é onde vai configurar o servidor e pôr tudo para funcionar, tá? E o Android, ele mesmo providencia. A gente tem soluções que a gente fornece o Android também. Mas se a gente for pensar nisso, né, Carlos? Quando você vê, começa a enxergar coisas que você não via, né, questão do desvio, disso, daquilo, isso se torna muito pequenininho. Não, é muito pequeno. São situações que, tudo bem, a gente pode falar que a gente não via, mas todo mundo sabe que tem. Todo mundo sabe que acontece. Todo mundo sabe que tem. Pode não saber a dimensão, se está pingando ou se está vazando. Sim. Mas todo mundo sabe que tem. O que você não mede, você não controla. E uma coisa que eu achei legal, Nelson, uma sensação que eu tive, é que quando a gente conversa com o pessoal de tecnologia, de soluções tecnológicas, a conversa fica muito centrada em hardware, em software, quer dizer, em tecnologia pura. E você trouxe um componente no teu discurso que eu acho que é muito válido. Mais simplificado, né? Que é o componente da psicologia. Sim. Quer dizer, é aquilo que você fala, quer dizer, se o cara percebe que não está sendo controlado... Ah, sim, é por isso que o dado vazio, você buscar um dado à toa, é um tiro no pé. Exatamente. E tem aqueles dados, assim, que é comida de mãe, né? Comida de mãe... Todo mundo fala que a comida da mãe é a melhor comida do mundo. Todo mundo esquece que a mãe te ensinou a comer. A mãe te apresentou todos os sabores, a mãe te ensinou que você podia ou não comer. Então é óbvio que na sua memória está que a comida da mãe é a melhor comida do mundo. Tá? Isso acontece com as empresas. Tinha um cara na empresa, um senhor, que bolou todas as estratégias de controle. E o que ele fazia era muito bom. Esse senhor se aposentou, saiu do negócio e ganhou um monte de ideia do que foram as pessoas que comeram a comida da mãe. Para eles, a melhor comida do mundo é a comida da mãe. Sim. Então, se você pergunta para ele como é que eu resolvo isso,
ele lembra da comida da mãe e fala, resolve que nem fulano resolvia. Ele já não pensa mais. Ele não pensa que a tecnologia traz um monte de coisa. Psicologia pura aqui. Se eu fosse um pouco mais louco. Legal. Ele não percebe que as pessoas, que a tecnologia vem vindo e essas informações, elas começam a ficar muito dissipadas. Então, por que se faz tal coisa? Não se questiona. Por que se faz tal coisa? Mas uma vantagem que a gente tem, em termos de Brasil, a população do Brasil que trabalha no agronegócio, ela é essencialmente jovem, principalmente no Centro-Oeste, que está o motor financeiro do agronegócio no Brasil. Sim. A maioria das pessoas tem menos de 40 anos. Sim. Quem tem menos de 40 anos tem um smartphone há 10 anos. Sim. Tá? Sim. Então, você não trata mais o cara que mora no Mato Grosso como o Jeca Tatu, que está morrendo com verminose. O cara do Mato Grosso, ele está no estado da arte, eles sabem tudo, eles têm informação e eles têm dinheiro. Nossa, quando você toca ali para Luiz Eduardo Magalhães, ali na Bahia, você fica assim, porque às vezes a gente que fica, vê mais as questões, né, no estado de São Paulo, Minas Gerais, vê a agricultura funcionando, o agro funcionando, a gente não desce muito lá. Quando a gente chega lá, a gente se assusta. Tem muita tecnologia rodando lá que em alguns estados ainda não estão. Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, ali o grande produtor rural não quer comprar uma caminhonete, ele quer comprar um jato. Ele quer comprar um jato. E ele compra. Você vai no aeroporto de Luiz Eduardo Magalhães, ou Barreiras, é ali o aeroporto mais próximo, se não me engano, só tem jato particular parado. Caramba, esse pessoal não está de brincadeira. E quem está conversando, né, com esse pessoal? As novas gerações, que são apaixonadas em tecnologia. Exatamente. Aquele menino que a gente achava que não ia virar nada porque estava jogando videogame, ele fez faculdade, foi atrás da tecnologia e voltou para fazenda. Ele não queria mexer com fazenda. A pecuária mostra muito isso. A pecuária é um reduto muito conservador. Bastante conservador. Sim, tradicionalista, né? A pecuária dá o dinheiro sozinho. Basicamente, você põe o boi lá, ia buscar depois de 2 anos, ele estava lá. Uhum. Tá? O que acontece? A margem foi sendo apertada, tem que começar por gestão, controle, sal proteinado, reforço no inverno, rotação de pasto. O fundador lá da fazenda, que aprendeu com o pai dele, que aprendeu com o bisavô, o que ele sabe é muito importante, mas ele já não dá mais dinheiro. Não dá conta. Por quê? Antes ele trocava de caminhonete todo ano. Sim. Agora ele não troca mais. Ele não tem mais margem. Onde é que está a margem? Está no boi que não está crescendo? Não, o boi continua crescendo do mesmo jeito. Gestão. Está no tempo. O boi tem que crescer mais rápido. Nossa. A margem está na gestão. Você Daí tem que rotacionar, você tem que trocar o capim, você tem que reforçar no inverno, você tem que ter porçal proteinado. Daí as técnicas de confinamento, né? Você trabalhar mais a engorda. E o que acontece? Se você chega numa grande empresa pecuária, que o dono tá que nem nós, morão velho de aroeira que já tá caindo, ela já não tão mais. Você, eu não. Porque quando o morão de aroeira começa a cair, que já tá com mais de 50 anos. É verdade. Eles já não estão mais acompanhando isso. Você normalmente vai falar com uma geração abaixo. Sim, sim. Tá? E essa geração, ela já vem. Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma época no agro de ouro. Por quê? Sim. Tecnologia aí bombando, mas a gente ainda tem esses patriarcas do agro, né? Matriarcas também, porque tem muitas mulheres aí. Eu conheci uma produtora que tem 90 anos. Sim. E ela ainda distribui as funções todas para a família. E eu falei, ela não deve querer, né, se importar com tecnologia. Essa conhecida Mato Grosso. Não, ela chama os netos e incentiva todo mundo para a tecnologia. Então você tem aqui aquela experiência, né, muito sólida, muito potente, unida, né, com essa nova geração. Tem uma combinação melhor que essa. Se você pega um cara que tem experiência de campo e dá para ele conhecimento acadêmico, treinamento, conhecimento... Ele vira um foguete. Ele vira um foguete. Ninguém segura ele mais. Ele vira uma máquina. E hoje tudo que se faz, né, em termos de gestão, para funcionar, para você ver o que você está ganhando, o que você está gastando realmente, dados. Aí entra a tecnologia mais uma vez, entra os seus números. Sim, aí entra, por exemplo, o que está acontecendo hoje, inteligência artificial. A gente já tem alguns trabalhos trabalhando no banco de dados com inteligência artificial. Sim. Qual é a ideia? É tentar diminuir a quantidade de gerenciamento que você tem que usar para gerenciar o seu sistema de gerenciamento.
Lembra que eu falei, você tem que gerenciar o sistema de gerenciamento? Você tem que gerenciar. Sim. Por que estão começando a usar a inteligência artificial? Para diminuir o tempo que você gasta gerenciando o seu sistema. Fazer a inteligência artificial te chamar e falar, olha, eu não te chamei à toa. Eu tô te chamando porque eu vi que tem uma coisa estranha. Entendi. Gente, é fantástico. Ela vai lá ver os dados e começa Fantástico. a identificar padrões que te apontam que tem alguma coisa estranha acontecendo. Ó, você está errando aqui, corrige rápido. Você não pode escrever. Vamos corrigir? 99% dos dados são ordinários. Eles não te falam nada, eles só servem para fazer estatística. São informações. São só Nem métricas. esperando o pessoal criar a Alexa do agro aí, ó. Ah, mas não tá Alexa, longe. o que temos para hoje? A Vaca pintada está comendo mais do que a vaca branca. Exatamente. Muda ela de piquete. Eu tenho um parceiro que faz balanço, tronco apartador de gado, que é um dos onde vai a balança, onde você faz todo o manejo com o gado, e as balanças são fabricadas pela gente, e a gente está começando a conversar em pôr comando de voz na balança. Olha. Por quê? Porque Olha quando você aí. trabalha no tronco, você tem o que chama de cozinha, que é uma área fechada normalmente, que tão apionada, que está lidando com o animal. Sei. E o tronco tem portas que você abre e fecha para fazer o manejo. Seria o fim da reclamação, então, e esqueci, patrão. Ah, isso é uma das coisas que vai junto. De vez em quando, alguém abre a porta na hora errada Sei. e o boi escapa ali na cozinha. E é um lugar confinado, cheio de gente. É um pega pra capar, sai todo mundo pulando. Porque imagina um boi Uma torada num lugar que tem 10 metros brasileira. quadrados com mais 6 peão. Não precisa ser um boi muito grande para fazer um estrago. E isso acontece com frequência. A última coisa que o cara até quer ter na mão é uma coisa que ele não possa bater no boi. Ele não quer ter a balança na mão. Então a gente está estudando de fazer ele falar com a balança. Para ele ficar longe da balança e não ter nada na mão dele. Para ter um mínimo. Puxa, que interessante. E aí ele vai falar, balança, qual é o peso? Balança, registra o peso. Balança, abre o portão. É Alex. É a Alexa. Tomara que ela seja bem humorada, né? Porque tem dias que o produtor dá uma olhada pro tempo e fala assim, meu Deus, é hoje que aquele banco vai me engolir. Mas sabe o que é bacana, gente? Que é o bonito da coisa? É a gente saber hoje que o Brasil, em termos de agronegócio, sem dúvida, é o país mais evoluído do planeta. Ah, é? Não é à toa que tá todo mundo lá de fora olhando pra gente. Né? O Brasil é danado para isso. O Brasil é muito engenhoso. O Brasil Sim. tem E coisas cê extrema sabe, engenhosidade. Vocês sabem que a gente está entregando 90%, a gente poderia estar entregando 200%, né? No Brasil. Ainda falta muito, né? Falta muito. Essa questão de entender o agronegócio, Sim. entender a fazenda como uma empresa, essa gestão, a tecnologia. Vem né? rápido, viu, Júlio? Tá vindo muito rápido. Tá vindo muito rápido. Eu Parece acho que chegou o essa Centro-Oeste hora, né? O que acontece no Centro-Oeste não é à toa. Aham. O Centro-Oeste está emergindo muito rapidamente e está mostrando para muita gente eu estou que em Goiás, tá aqui eu na estou cidade, vendo isso, né? Sim. Mas quem tá na essa cidade, fazenda aqui, ela não é tão grande, mas ela está produzindo tanto quanto o vizinho dele, que é o dobro dele. Sim. E isso. quem está na cidade não tem essa perspectiva. Ele tem a impressão que é tudo muito devagar, tudo muito tranquilo. Não, eu Não acho que o pessoal Hoje os tempos mais são todos urbano tem que dar um controlados, passeio, as datas. né? Na De vez verdade, em quando. eu acho que o pessoal mais jovem tem muita oportunidade no Centro-Oeste. Com Para qualquer certeza. área do conhecimento, Sim. desde que você tenha o conhecimento. Desde que você tenha De vontade, enfermeiras né? a engenheiro de avião, Sim. tem oportunidade no Centro-Oeste. Tem. Sim. Tem muita oportunidade lá. As pessoas estão olhando para o Sudeste, para o Sul, mas aqui as coisas já aconteceram. Aham. A inovação, essa capacidade de inventar, de criar soluções diferenciadas, isso tem um mercado enorme no Centro-Oeste para fazer isso. Pessoas que são simplesmente Implantar, né? inteligentes. Essas novidades, né? Que já Pessoas aconteceram que são aqui, levar simplesmente isso para lá. inteligentes, que resolvem problemas complicados com ferramentas simples. Sim. E existe isso lá. Isso está lá com a veia exposta. Eles lá estão fazendo muito. Você conversa com um menino lá que tem 3º ano do colegial e você fica impressionado com a inteligência das pessoas, com a quantidade de informações que ele sabe lidar. E quem está aqui, que tem um conhecimento mais acadêmico, que tem certificados, tem uma oportunidade maravilhosa nesse lugar. Basta ter coragem para desbravar. Basta ter coragem. Ô Nelson, eu quero agradecer muito Eu você te agradeço, de foi um participar aqui prazer com a gente falar. na Pegada do Agro. E queria que você contasse como é que as pessoas podem chegar até você para poder descobrir mais sobre essas soluções, que eu acho que isso interessa não só para o setor de agro, mas para vários setores também, né? Essa solução aí desse controle de combustíveis, que isso aí
eternamente valioso, né? A gente Sim. fala de percas e fala de lá na frente conseguir entender, ó, eu deixei de perder isso aqui, mas também estou ganhando, né? Com tecnologia, com esse trabalho que vocês desenvolvem. Como é que as pessoas podem te encontrar? Como o nosso cliente está no Brasil todo, o mais tranquilo para encontrar a gente é a internet mesmo. E aí você vai ter os nossos 2 sites principais, que é o korth.com.br, que ali tem explicação dos produtos, mostruário dos produtos, mostruário das soluções. E para essa linha mais simples, a linha baseada em Android, a gente tem um nome que é fortfeel.com.br, que também tem informações desses produtos lá. É o jeito, assim, a linha mais próxima de chegar na gente. Né? Mas hoje, com a internet, a gente acha todo A internet mundo, né? é muito boa. A internet hoje é a vitrine do mundo. Carlos, agora, obrigada, viu, pela sua participação agradeço. também nessa edição. Sempre muito bom ter você aqui com a gente. E Obrigado, você que está aí assistindo, muito obrigada por ter estado com a gente hoje. Não se esqueça de compartilhar, é um conteúdo muito exclusivo, muito rico, muitas vezes técnico, que a gente traz de uma forma um pouco mais simples para que você possa entender e nunca ficar para trás, deixar de implantar aí na sua propriedade, na sua empresa, essas tecnologias que a gente faz questão de trazer aqui. Meninos, muito obrigada, viu? Eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. Não deixe de assistir nossos próximos episódios do Na Pegada do Agro.